João, capítulo 13, no verso 18, nós vamos ler até o verso do número 30, meus irmãos, nesta noite, com a graça do Senhor. João, capítulo 13, do verso 18 ao verso 30. Diz assim a palavra do Senhor, João 13, 18. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntassem quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que disse alguma coisa aos pobres, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Amém. Vamos orar, irmão. Senhor, seja conosco, que o Senhor nos perdoe qualquer pecado de nossa alma, nesse momento, pelo sangue do Cordeiro Jesus. E nos dê, Senhor, que esse texto fique claro pelo Espírito Santo a nossa alma, meu Deus, e que a nossa alma também, movida pelo Espírito, receba a palavra, seja edificada, seja fortalecida, e o Teu nome santo seja glorificado, Pai. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Meus irmãos, nós chegamos a esse trecho da palavra de Deus, do capítulo 13, e eu já tenho falado há algumas semanas sobre o fato de que este capítulo, ele é um ministério privado de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós observamos que até o final do capítulo 12, o Senhor Jesus Cristo tem o seu ministério público. E no final do seu ministério, a nação de Israel como nação despreza Jesus. Então, Jesus se ausenta deles, Jesus sai do meio deles e vai se dedicar, capítulo 13, e a tudo que vai acontecer, né, até o final do Evangelho, tudo que vai ocorrer. Todos os seus discursos, tudo que ele vai fazer aqui, ele vai se dedicar especialmente aos seus discípulos, aos 12. E é interessante, meus irmãos, nós observarmos que tudo isso vai ser expressão do seu amor. Nós lemos semana passada o início do capítulo 13, e eu convido os irmãos a acompanharem comigo no primeiro versículo, que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então isso aqui vai ser o ministério dele aos seus, né? E isso aqui, João deixa claro que Jesus sabe que está chegando a sua hora, e a hora é a morte dele pelos seus,
Então ele os ama até o fim, os ama absolutamente. Então tudo que vai aparecer aqui é expressão deste amor pelos seus. Então, repito, ele sai daquela pregação pública, que evidentemente é dedicada a muitas pessoas que não fazem parte dos seus, e ele vai se dedicar agora aos seus, né? Então tudo que ele vai fazer aqui é a expressão desse amor pelos seus. Então o lava-pés da semana passada que nós estudamos, essa revelação que ele vai fazer agora do traidor, que é esse texto que nós estamos estudando hoje, o que ele vai falar também para Pedro em seguida, e todo aquele discurso do capítulo 14 ao capítulo 16, que ele vai fazer várias exortações, explicar muitas coisas, animá-los, corrigi-los, né? A oração sacerdotal dele, no capítulo 17, vai ser uma expressão também deste amor. E aí, a partir daí, né, o que ele vai fazer? Ele vai se entregar voluntariamente à morte, vai ser morto, vai ser sepultado, vai ressuscitar, vai voltar para eles. Então, tudo isso está nessa expressão aqui. Ele os amou até o fim, ele os amou absolutamente. Tudo isso que ele está fazendo é a expressão deste amor, não só por eles, mas por todos os que viriam a crer depois, a partir do ministério daqueles primeiros homens, né? Só que aqui, meus irmãos, e isso é importante nós destacarmos. Então você tem esse fim do ministério público, com relação a muita gente que não seria mesmo salva, né? Mas agora uma dedicação ao ministério privado, realmente aqueles que são seus amados. Só que aqui, esse texto, particularmente que nós estamos aqui para estudar, ele é um texto que vai mostrar algo surpreendente. Quer dizer, se Jesus sai de um ministério público e ele entra no ministério privado, é de se esperar que todos que estão ali debaixo daquele ministério privado sejam realmente os seus, sejam realmente o seu povo, né? Mas não é isso que vai acontecer aqui. Ou seja, nesse grupo tão seleto, nesse grupo tão especial dos 12, existe um traidor. Existe um traidor. Isso é muito importante, isso é muito significativo nós notarmos isso. Quer dizer, repito, eu estou enfatizando isso. Ele deixa o ministério público e ele vai para o ministério privado, mas nesse ministério privado, aqui naquele grupo seleto, existe um traidor. Esse texto, portanto, ele se torna assim surpreendente e importante por causa disso, porque nos mostra que mesmo num grupo que, podemos dizer assim, existe a sociedade, existe o mundo em geral, que não quer saber de Deus, que não tem um cristianismo, muitas vezes quando se diz em cristão, é um cristianismo mundano, é um cristianismo deste mundo, dessa sociedade, pessoas que não querem saber realmente de Deus e que vivem para este mundo e que vivem para os seus ídolos, existe isso. E existem as diversas igrejas locais e fiéis. Eu não me refiro agora a igrejas infiéis, ou a falsas igrejas, ou a falsos pregadores, ou falsos pastores e falsas igrejas, não. Me refiro a igrejas fiéis, existe isso, mas o texto ele aponta para o fato solene, sério e mesmo surpreendente, que ainda que haja essa divisão entre o mundo geral, que não quer saber de Deus, e as igrejas locais, pelo mundo espalhadas, que são fiéis, mas ainda assim podem existir traidores entre nós. Podem existir pessoas que no final das contas não são cristãos, e não são realmente de Deus, e que ninguém sabe essa verdade, né? E que, porque o que nós notamos aqui de forma bem interessante e importante, é que ninguém sabia que Judas era Judas, ninguém sabia, né? Mas ele era Judas, ele era um traidor, e ele estava, enfatizo novamente, ele estava no grupo seleto, ele estava ali no início, né, do que Jesus vai começar a fazer. Isso é o que o texto vai mostrar para nós agora. Mas diante disso, o texto ele vai nos trazer duas lições, meus irmãos, e essas lições estão bem claras realmente nesse texto. Jesus ele vai revelar esse traidor, Jesus ele vai revelar este fato, mas ele vai fazer isso com dois objetivos aqui. Um com relação aos discípulos, né, aos 11, digamos assim, que eram fiéis, que eram verdadeiros discípulos de Jesus,
E um segundo, Jesus vai revelar esse fato com relação ao próprio Judas. Com relação aos discípulos, ele vai revelar isso aqui para animá-los. Isso também é surpreendente, porque, irmãos, a traição é uma coisa muito séria. A traição é uma coisa que nos entristece profundamente e deve nos entristecer. E quando eu me refiro à traição aqui, eu não estou falando assim de que alguém fez mal para mim, ou alguém me perseguiu de alguma maneira. Não estou falando de alguém. Traição, no sentido realmente traição, e é esse o sentido aqui bíblico, é de um amigo, é de um íntimo, é de alguém de extrema confiança, né? Que era o caso de Judas. Então, é claro que a traição é chocante, a traição é terrível, a traição entristece o coração. O livro de Salmos, ele está cheio desse tipo de sentimento, né? E o próprio Jesus aqui vai se mostrar conturbado diante de ter que afirmar isso, de ter que mostrar isso, como nós vemos aqui no versículo 21, por exemplo, quando ele diz assim: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito. Mas apesar disso, meus irmãos, apesar de que é terrível a traição e ela é muito desanimadora, ela entristece o coração, mas Jesus traz aqui o conhecimento dessa traição específica, não para entristecer, não para desanimar, mas para fortalecer a fé. Ele diz aqui no versículo 19: desde agora vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Quer dizer, para fortalecer a fé deles. Porque aqui, meus irmãos, o texto vai mostrar que o Senhor Jesus não foi pego de surpresa, mas ele é Senhor absoluto sobre toda a situação. Sobre a traição de Judas e sobre também aquele que estava por trás da traição de Judas. O diabo, que vai aparecer aqui nesse texto, no capítulo 13, o diabo vai ser um personagem bastante destacado nesse capítulo. Vai aparecer pelo menos 2 vezes aqui. No início do capítulo, quando diz que ele já tinha posto no coração de Judas que traísse Jesus, e aqui nesse trecho que nós estamos estudando hoje, que diz que quando ele recebe o bocado de Cristo, Satanás entra nele, como diz aqui o versículo 27. Após ele receber o bocado, o diabo entra nele, Satanás entra nele. Então, mas aqui o texto mostra que isso é terrível, a traição é terrível, o fato de que o Judas ele se deixou envolver por Satanás, mas é para fortalecer a fé. Em que sentido? É dizendo assim: olha, isso não quer dizer que Deus está sendo pego de surpresa, que Jesus está sendo pego de surpresa, mas que Deus tem um controle, de que aquilo no final das contas está cumprindo o decreto de Deus. Então o diabo e o seu agente, digamos assim, Judas, na verdade estão cumprindo o decreto de Deus, mesmo sem o saber, né? Mas Deus, ele está controlando até o diabo e até os traidores. Então essa é uma mensagem primeiro para os discípulos, mas existe uma mensagem para o próprio Judas. Isso a primeira coisa é consoladora, né? Mas a segunda coisa é um alerta. E para o próprio Judas é o seguinte: Judas, o que estás fazendo da tua vida? Jesus está revelando para ele: tu és o traidor. Cuidado, Judas. Esse texto, ele é um alerta, meus irmãos, também. Então, ele para nós hoje, tanto ele é da mesma forma, ele é um consolo. É um consolo, porque, meus irmãos, nós vamos encontrar traidores nas igrejas locais. Nós não estamos isentos disso. Não estaremos nunca. Se Jesus tinha um traidor lá no meio dele, imagine nós, né? Porém, é consolador, porque Deus tem um controle disso, e até isso Deus tem um propósito, mas é um alerta também. Judas, ele é uma figura na Bíblia que mostra para nós que nós não devemos seguir o caminho de Judas. Nós devemos ter muito cuidado com o caminho de Judas. Então, meus irmãos, esse é o propósito do texto: nos consolar e nos alertar, né? Então vamos entrar no texto agora, e eu gostaria de dividi-lo em 3 partes, meus irmãos, aqui, que me parece bem óbvio no texto. Então, do verso 18 ao verso 20, Jesus mostra aqui, revela isso para que eles acreditem nele. Esse é o meu primeiro ponto. Segundo ponto, verso 21 ao 26, Jesus indica claramente quem é o traidor.
E o último ponto, verso 27 ao 30, aqui nós temos a reação do próprio Judas diante dessa indicação e dos discípulos também, diante do que Jesus Cristo fala aqui. Essa reação já vem, na verdade, desde o verso 21, aí, de acordo com o que Jesus vai falar. Nós vamos estudar, então, isso, meus irmãos. Vamos, então, entrar no texto. Acompanhe comigo a leitura e eu vou fazendo as devidas explicações. Deus nos dê graça a isso. Então, veja, irmãos, o versículo 18 diz assim: Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora, vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Observe que Jesus começa dizendo, não falo de todos vós. O quê? O que ele não está falando de todos eles? Estava ali diante dos 12. E ele diz agora isso aqui, eu não falo de todos os 12. Claro, tinha um que não podia receber essa palavra de Jesus. Mas o quê? O que ele tinha acabado de falar. Nós estudamos na semana anterior, após o lava-pés. No versículo 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus diz, bem-aventurado é o homem que faz estas coisas. Mas Jesus diz agora, isso não é verdade de todos. Isso é verdade com relação à maioria, mas não com relação a um de vocês. É isso que ele está querendo dizer. Um de vocês não é bem-aventurado nesse sentido. Mas que sentido, meus irmãos? Vocês lembram semana passada? Jesus, eles se reúnem e ninguém quer lavar o pé do seu irmão. Mas o que o Senhor Jesus Cristo faz então? Jesus se cinge com uma toalha, pega um balde e começa a lavar os pés dos discípulos. Com isso, conforme nós vimos semana passada, Jesus está querendo dar uma lição a eles, 2 lições na verdade. Primeiro, que ele veio servi-los, que ele veio salvá-los, que ele veio morrer na cruz por eles. Essa é a primeira lição. A segunda lição, que eles façam isso, que eles sigam o exemplo de Cristo, isto é, que eles sirvam os seus irmãos, que eles deixem o seu orgulho e sirvam uns aos outros. Então Jesus diz, o homem que fizer estas coisas é um homem bem-aventurado, é um homem feliz, é um homem abençoado. Ou seja, o homem que crê em Jesus, que é servido por Jesus, que é lavado dos seus pecados, porque lembra que ele tem aquele discurso, aquela conversa com Pedro, né? Quem lavar os pés, quem já se banhou por inteiro, basta só lavar os pés, né? Ou seja, quem foi justificado pelo sangue de Jesus, precisa e está sendo santificado por Cristo na sua vida atual, né? E que, por amor a Jesus, seguindo o exemplo do seu mestre, que o serviu dessa maneira tão amorosa, tão graciosa, serve o seu irmão, deixa o seu orgulho, deixa a sua prepotência de querer ser servido, mas passa a servir o seu irmão. Esse homem é bem-aventurado, esse homem é um homem feliz, esse homem é um homem abençoado. Aí Jesus diz assim, mas isso não estou dizendo de todos vocês, porque tinha um lá que não tinha sido limpo. Vocês lembram que ele já tinha dito, meus irmãos, olha o que ele fala aqui no versículo, vamos ler do versículo 9 em diante. Ele diz assim, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todos estão limpos. Ora, vós está limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estão limpos. Judas não estava limpo. Judas não estava justificado. Judas não estava sendo santificado. Judas não era um crente. Judas odiava Jesus, amava a prata, amava o ouro, amava o dinheiro, era ladrão inclusive. Judas não servia aos seus irmãos e não servia a ninguém. Judas servia a si próprio, era orgulhoso, prepotente, ladrão, avarento.
Judas não era bem-aventurado. Por isso que quando Jesus disse, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizeres, logo em seguida ele fala, não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Judas não era um deles, ele era traidor. Mas Jesus diz, isso acontece porque Judas não é um escolhido. Eu sei os que escolhi. Não falo de todos porque eu sei os que tenho escolhido. Eu escolhi 11. Judas não é escolhido. Judas não é eleito. Diz a palavra de Deus, para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Na verdade, o que está acontecendo com Judas é o cumprimento dessa profecia, que o que comesse o pão com Jesus Cristo, comesse com ele. Este homem, meus irmãos, que era amigo íntimo de Jesus, que se alimentava junto com o Senhor Jesus Cristo, este homem iria dar um coice em Jesus, iria feri-lo, iria atacá-lo, iria levantar contra ele o seu calcanhar. Qual é o texto? Qual é a profecia? Onde é que está essa profecia? Essa profecia está no Salmo que nós iniciamos o culto desta noite. Salmo 41. Vamos ler o versículo, leiam comigo por favor, Salmo 41, versículo 9. Observe o que a palavra do Senhor nos diz. Salmo 41, versículo 9. Diz a palavra do Senhor no Salmo 41, versículo 9 mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 41, 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Me bateu. Aquele que era amigo, aquele que comia o meu pão, aquele que eu confiava, aquele que eu alimentava, me feriu. Repentinamente, me traiu. É claro que aqui o Davi está se referindo a uma situação da vida dele. E Davi teve muitos traidores, né? Muita gente que o atacou, o traiu. Mas aqui Jesus está dizendo que quando Davi escreve isso, ele está pelo Espírito Santo profetizando também. Ele está profetizando que viria o tempo em que o Messias seria traído por alguém que comesse do seu pão, por um amigo íntimo. Então vejam, meus irmãos, voltando para João, que Jesus, ele está falando para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Quando Judas trai Jesus, Jesus está dizendo aqui, ele está cumprindo a profecia, ou seja, na verdade, mesmo isso está no decreto de Deus, está cumprindo a profecia que o Senhor deu lá para Davi. Mesmo esse ato terrível está cumprindo a palavra de Deus. Jesus não está sendo pego de surpresa, aquilo não surpreende Jesus, isso já está profetizado há séculos no Salmo 41. Isso já está mostrado, na verdade, no Antigo Testamento, que viria um traidor, viria aquele que iria entregar Jesus, e que na verdade tudo isso estava no cumprimento, para cumprir o propósito de Deus de salvar o seu povo, de salvar os eleitos, de trazer a salvação. Tinha que ter mesmo um Judas, tinha que ter mesmo um traidor. Não que Deus aprovasse isso, não que o Senhor tente os homens ao pecado. Isso é um mistério, nós não sabemos como acontece, mas nós sabemos que mesmo Judas, e mesmo quem está por trás de Judas, que é o diabo, estão cumprindo o decreto de Deus, estão cumprindo a vontade de Deus, mesmo sem saber. Deus, ele é soberano sobre o diabo, Deus, ele é soberano sobre Judas, Deus é soberano sobre todos os perseguidores, sobre todos os traidores, e Deus está cumprindo o seu propósito salvífico na vida do seu povo, através inclusive da ação maligna, traidora de um Judas Iscariotes. É por isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo vai dizer no versículo 19, por que eu estou falando isso?
por que eu estou revelando essa coisa tão triste? Era uma revelação tristíssima, terrível, a um traidor, para o bem dos discípulos. Veja o que ele diz no versículo 19, vamos ler. Desde agora vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Veja, ele está dizendo isso para que os discípulos, claro que agora não vão entender ainda muito bem, mas depois eles vão lembrar do que Jesus disse, eles vão lembrar que antecipadamente ele disse tudo isso, ele já sabia de Judas, ele já sabia. Isso mostra que ele é o eu sou, acrediteis que eu sou, isso é uma expressão importante no Antigo Testamento. Jesus é o eu sou, Jesus é Deus encarnado, Jesus é o Filho de Deus, é o enviado do Pai, não é uma fraude, não é um mentiroso. Jesus diz que ele, isso aqui, essa revelação bombástica, terrível, de que há um traidor entre eles, aumentaria a fé deles. Desde agora eu vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Aumentaria por quê? Porque isso seria mais uma evidência de que Jesus é Deus, de que Jesus não estava sendo pego de surpresa, mas que ele já sabia antes de todos. Ninguém sabia, ninguém desconfiava, mas Jesus já sabia o tempo todo que Judas era um traidor. Quem não foi pego de surpresa? Que na verdade aquilo já estava no decreto de Deus, e que na verdade aquilo já estava profetizado por Davi, lá no Salmo 41. Então isso fortaleceria a fé dos discípulos. Isso iria fortalecê-los na sua missão. Porque o que eles eram, irmãos? O que os apóstolos eram? O que os discípulos eram? Eles vão ser enviados. Eles deveriam ir ao mundo e proclamar Cristo. Então, essa revelação iria fortalecê-los nisso. Porque eles estão proclamando não uma fraude, eles não estão servindo um Cristo mentiroso, mas o Filho de Deus enviado do Pai. Eles vão levar, portanto, a palavra autoritativa de Deus, de Cristo, e não uma fábula humana. Por isso, meus irmãos, Jesus diz no versículo 20, perceba a conexão do 20 com o 19. 19 ele diz, isso é para que vocês sejam fortalecidos na fé de vocês, que eu estou dizendo isso. Mas aí no 20 ele diz assim, olha só, leiam comigo. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ou seja, meus irmãos, Jesus estava enviando a eles. E Jesus está dizendo, vejam, isso aqui é mais uma evidência para a missão de vocês. A missão de vocês vai ser muito difícil. Se Deus quiser, nós vamos estudar mais aí adiante, do capítulo 14 ao 16, e Jesus vai revelar para eles, não vai esconder nada para eles, vai dizer para eles, olha, é muito difícil a missão de vocês. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, pessoas vão matar vocês achando que estão fazendo um culto a Deus. Então era duro, eles teriam que morrer, e ninguém vai morrer por uma fábula, ninguém vai morrer por uma mentira. Eles tinham que ter a fé, meus irmãos, que iria levá-los mesmo até morrer, se fosse preciso, por causa de Jesus. E Jesus está dizendo aqui, olha, quem recebe o que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, ou seja, o Pai. Vejam, Jesus está dizendo para eles, a missão de vocês é uma missão preciosa, maravilhosa, verdadeira, porque vocês estão indo em nome de Deus. Quem receber vocês, recebe Deus. E quem rejeita vocês, rejeita Deus. Quem recebe vocês, recebe o Filho de Deus. Quem rejeita vocês, rejeita o Filho de Deus. E eu estou dando para vocês mais uma evidência de que eu sou o Filho de Deus. Eu sei que Judas vai me trair. Eu sei de tudo que está acontecendo. E, na verdade, a profecia, Judas está cumprindo a profecia de Davi. É isso que Jesus está dizendo. Irmãos, é a mesma coisa hoje. Irmãos, no meio das igrejas, aqui e ali, vamos encontrar traidores. No meio das igrejas, aqui e ali, nós vamos encontrar pessoas que, num dado momento, se revelarão traidores do reino, traidores da palavra. O mundo nos perseguirá, nós teremos muitas lutas.
a vida do cristão. Agora há pouco eu conversei com uma querida irmã que está surpreendida com uma situação que há no mundo totalmente oposta ao Evangelho, oposta à palavra de Deus. Mas isso é normal. O mundo não serve Cristo, o mundo não ama Cristo. Mas por que nós vamos perseverar? Porque nós sabemos que Cristo é a verdade. Por que nós não vamos nos importar? Aliás, não é não se importar, mas nós não vamos desanimar diante do fato de que muitos vão se mostrar, ou alguns vão se mostrar falsos cristãos e falsos crentes. Isso pode acontecer, porque nós sabemos que o Senhor Jesus continua Deus, soberano, salvador do seu povo, e que mesmo isso contribui para o seu propósito, para o seu plano. Deus cuida da igreja. O Senhor continua cuidando da sua igreja. Mas então, meus irmãos, Jesus, ele, na segunda parte, ele vai falar, aqui ele falou de uma maneira geral. Ele disse assim, nem todos aqui são bem-aventurados. Veja, foi geral. Só que agora, no versículo 21 em diante, ele vai ser específico, ele vai ser claro sobre o que está acontecendo. Ele vai dizer, há um traidor. E aí ele fala no versículo 21, observe. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Aqui, observem que ele é explícito, claro. Foi geral, ele foi mais geral na primeira afirmação, mas agora ele é explícito. Ele disse primeiro, nem todos são bem-aventurados, mas agora ele diz, há um traidor. E quando ele vai dizer isso, ele fica turbado no seu espírito. Irmãos, a traição é séria. Quando eu estou dizendo aqui para vocês que Jesus não foi pego de surpresa, isso não quer dizer que não houve importância, que aquilo era uma coisa banal. Não. A traição de Judas turbou Jesus. A traição de Judas turbou o coração do mestre, o espírito do mestre. A traição é coisa séria. O pecado de se voltar contra Jesus, depois de ter recebido tantas misericórdias e tanta revelação e tanto conhecimento dele, é algo terrível, seríssimo, que se turbou o coração de nosso Senhor, é porque é sério, meus irmãos. Judas traiu Jesus. Havia um traidor entre eles, e aquilo turba o coração de Jesus. E Jesus, antes de falar, diz o texto que ele se turbou. Então ele diz, de forma solene, isso também mostra a seriedade do ato. Nós vamos encontrar essa expressão, na verdade, várias vezes no Evangelho de João. E isso significa amém e amém. Quando vem esses dois améns, significa que Jesus vai falar algo muito sério. Muito sério. Jesus está dizendo aqui, há um traidor. Um de vós me há de trair. Isso é sério. Esse texto, ele começa como um alerta a Judas. Esse texto, ele mostra a gravidade da traição. Com isso aqui, Jesus está tanto aos discípulos como ao próprio Judas dizendo, isso é sério. A traição é séria. Trair Jesus, depois de ter recebido a palavra, depois de ter recebido o Evangelho, depois de ter tido tantas oportunidades e tanta bênção de receber a palavra, mas se voltar contra Jesus, traí-lo, é algo seríssimo. Vocês lembram de Hebreus capítulo 6 sobre a apostasia? Nós passamos aqui mais de ano, se não me engano, estudando a carta aos Hebreus, e nós vimos, irmãos, lá no capítulo 6, como é sério desprezar o Evangelho, depois de ter recebido tantas bênçãos, tantas graças. Nós temos aqui então, meus irmãos, Jesus dizendo, isso é sério. Ele se turba e ele diz, amém e amém. Há um traidor, um de vós me trairá. Irmãos, aquilo foi uma bomba. E como certo comentarista coloca,
Aqui nós estamos diante de alguém que narra com uma testemunha ocular. João foi uma testemunha ocular. João esteve presente nessa revelação bombástica de Cristo. E João lembra muito bem. João narra aqui para nós qual foi a reação dos discípulos. Diz o texto no versículo 22, então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Meu Deus, há um traidor entre nós. Ninguém percebia isso. Ninguém tinha ideia disso. Eles estavam acostumados com os fariseus odiando Jesus. Eles estavam acostumados com as pessoas querendo apedrejar Jesus, odiando a Ele. Mas ali entre eles, não. Veja, irmãos, Judas. Ninguém desconfiava de Judas. Quem é? Quem é o traidor, Senhor? Pedro? Não pode ser. João? Não pode. Judas? Não, Judas não. Você percebe isso? Não tem como ter um traidor. Eles nem desconfiavam. Judas era dissimulado. Judas parecia crente. Quando a mulher, Maria, quebrou aquele recipiente e derramou sobre Jesus um perfume caríssimo, ele disse: por que não se vendeu aos pobres? Não se vendeu para dar aos pobres. Ele estava ali o tempo todo com eles, ouvindo a pregação de Jesus, participando da intimidade, ouvindo os ensinos, porque vocês sabem, né? Jesus pregava para a multidão e pregava para eles. Jesus falava parábolas para a multidão e explicava a parábola para eles. Jesus tinha o seu círculo íntimo, os seus discípulos a quem ele explicava muitas coisas que não explicava para a multidão. E Judas estava lá ouvindo, e Judas parecia atento, parecia crendo. Judas foi enviado com eles. Judas pregou com eles, ensinou com eles, falou de Cristo com eles. Judas operou milagres em nome de Cristo com eles. Judas expulsou demônios com eles. Judas era um deles. Não parecia que era um traidor, mas o tempo todo era um hipócrita que odiava Jesus, que amava o dinheiro, que na primeira oportunidade entregou Jesus. Judas foi um dos homens mais privilegiados da história da humanidade. Judas esteve com o próprio Mestre, ouviu o próprio Jesus, ouviu os seus conselhos, ouviu a sua palavra, ouviu os seus diversos alertas contra a hipocrisia. Aquele capítulo que o irmão Fernando leu para nós, Judas estava lá ouvindo. Judas recebeu mais esse alerta do próprio Jesus nesse momento. Judas foi um dos homens mais privilegiados da história da humanidade. Recebeu tanta palavra, mas o tempo todo odiava Jesus e resistiu a Jesus. Na primeira chamada do diabo, seguiu o diabo. Como isso é sério, meus irmãos. Como isso deve nos... Veja, o texto ele é consolador e ele é um alerta. Se isso aconteceu no grupo mais seleto da história, no grupo mais privilegiado da história, isso pode acontecer entre nós. Isso pode acontecer em qualquer igreja local.
Isso é um alerta a todos nós para que nós avaliemos se estamos na fé. Se nós realmente amamos Jesus, se nós temos real interesse pelo Salvador, se cremos nele mesmo, se já nos arrependemos, se não há alguma coisa que nós amamos mais que ele. Isso é um alerta seríssimo a toda a igreja local. E veja, meus irmãos, sempre Pedro, né? Pedro não conseguia ficar calado. Aquilo foi uma coisa tão forte, tão poderosa, foi uma bomba, como nós chamamos hoje, né? Foi uma bomba. Que todos ficaram olhando um para o outro. Quem é? Quem é? Aí Pedro não aguentou. Eles ficavam reunidos, irmãos, numa mesa baixa, uma espécie assim de colchões em que eles ficavam ali reclinados em volta da mesa, como costume da época, e de forma que se voltasse assim, ficaria bem perto de quem estava desse lado, né? Vou colocar assim. E João estava do lado de Jesus. É o discípulo amado. A Bíblia diz aqui, vamos ler? Então, versículo 24. Versículo 23. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então, ele estava mais próximo de Jesus. Aqui é evidente que o discípulo amado é o próprio autor do Evangelho. É João. E designado assim, então, por um amor de Cristo expresso, amor de nosso Senhor Jesus por ele. Que não significava que o Senhor não amava os outros também, né? Então Pedro, que sempre era o mais falante, esse notório conhecido, vocês lembram quando Jesus foi lavando os pés, ele disse, não, meus pés o Senhor não vai lavar, né? Sempre Pedro. E Pedro então faz um sinal para João para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E então João, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Quem é, Senhor? E aí, meus irmãos, Jesus responde e diz, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Filho de Simão. Jesus diz baixinho, Jesus fala para ele, só para ele, é aquele que eu vou dar o bocado molhado. Jesus molha aquele pão, aquele bocado, e dá para Judas. O que é isso, irmãos? Jesus está alertando Judas. Jesus está dizendo, Judas, o que vais fazer, Judas, da tua vida? Jesus está mostrando para João quem é o traidor, e quando ele dá para Judas, ele está dizendo assim, o que estás fazendo, Judas? Estiveste comigo o tempo todo, comeste pão comigo o tempo todo, era um dos meus íntimos, estás me traindo, Judas. Jesus está alertando Judas, perceba isso, irmãos. Meus irmãos, o alerta de nosso Senhor a um terrível homem que traiu o Filho de Deus. O alerta que o Senhor traz a todos os apóstatas e traidores que podem ter no seio da sua igreja. O alerta que no final das contas, e são esses alertas que nos livram aqueles que são realmente de Deus. Cuidado! Este alerta está para nós aqui hoje também. E veja, meus irmãos, que o que acontece imediatamente? Aqui nós vamos ver a reação de Judas. Jesus o alerta. E o que acontece? Vamos ler juntos o versículo 26 e o versículo 27 para nós pegarmos bem aqui o sentido. Veja, o versículo 26 diz assim, e Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Veja o que aconteceu imediatamente. E após o bocado entrou nele Satanás e disse-lhe, pois Jesus, o que fazes, faze-o depressa.
logo após Jesus dá o alerta para ele, o que faz Judas? O que faz Judas? Judas ouve o alerta? Judas se quebranta? Judas se arrepende? Não. Judas resiste. Judas diz: eu não quero saber de alerta nenhum. Eu quero dinheiro. As moedas de prata me esperam. Ele resiste. E naquele momento, Satanás entra nele. Irmão, isso aqui é sério demais. Naquele momento, o diabo toma controle de Judas. Aqui no Evangelho de João, nesse capítulo, nós temos um processo de domínio de Satanás sobre Judas. Porque perceba aqui, vamos ler o versículo 2, irmão. Vamos fazer uma comparação do verso 2 com o verso 27. No verso 2 diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Aqui foi o início. O diabo foi atacando Judas, foi jogando a tentação. O diabo na Bíblia é o tentador. Ele tentou, lembra que ele foi lá no Jardim do Éden, né? Ele chegou para Eva e disse: olha, não é assim, Deus não quer o bem de vocês, eu tenho uma proposta muito melhor para vocês. Ele é o tentador. E ele fez o mesmo com Judas. Ele jogou a tentação, ele jogou naquilo que Judas gostava, dinheiro. Judas era ladrão. Trai Jesus, trai Jesus. Como ele falou para Eva no paraíso, ele fala para Judas agora: tu vais ganhar. Deixa de seguir Jesus, tu tens que lucrar. É a tentação, irmãos. Judas devia ter resistido. Resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Mas Judas não resistiu. Judas foi ouvindo o diabo, foi ouvindo a tentação, foi cedendo à tentação, procurou as autoridades, vendeu o mestre. Mas agora Jesus dá um alerta para ele, Jesus dá o pão para ele, diz assim: Judas, olha o que estás fazendo, Judas. Mas ele não ouve o alerta de Jesus. E aqui acabou, irmãos. Aqui é mais que uma tentação, aqui é domínio completo. O diabo já tem Judas em sua mão. O diabo entra nele. Veja o que o texto diz aqui no versículo 27. E após um bocado entrou Satanás nele. E aí Jesus diz: o que fazes, faz-o depressa. Como que está dizendo assim? Acabou. Está se cumprindo a profecia. Judas está dominado. Não há mais alertas a dar. Judas apostatou definitivamente. Judas está na mão do diabo. Judas não tem mais retorno. Na verdade, meus irmãos, lembrando de Romanos, capítulo 1, quando lá Paulo fala claramente que Deus entrega os homens ao próprio coração, aqui é isso. Judas não era um dos eleitos, e Judas era avarento, teve muitos privilégios, mas não recebeu graça para se arrepender. Deus o entregou ao que ele queria. Ele queria o dinheiro, ele traía, ele não amava Deus, ele não amava Jesus. E aqui ele está na mão do diabo. E aqui Jesus diz: o que tens a fazer, faz depressa. Os discípulos não entenderam, irmãos, isso. Eles ouviram Jesus dizer para Judas: o que tens a fazer, faz depressa. Qual foi a reação deles? Vamos ler o versículo 28. Nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Ninguém entendeu. Ouviram Jesus dizer como Judas era assim, o tesoureiro, ou aquele que tomava conta da bolsa, das ofertas. Eles pensavam: Jesus deve ter dito, vai depressa isso, ou seja, já é uma coisa acertada entre ele e Jesus, que ele deveria comprar alguma coisa para a festa, ou que deveria levar alguma ajuda para os pobres. Parênteses aqui, né? Jesus ajudava os pobres, né? Percebe? Então, tinha esse trabalho aqui no ministério de Cristo. Mas veja, irmãos, ninguém entendeu. Mas João não entendeu. Pedro não entendeu. Pedro tinha perguntado.
fez um gesto para João, e João perguntou direto para Jesus. Jesus falou para ele: o que eu olhava aqui, o bocado der, esse é o traidor. Eles não entenderam? Também não. Por quê? O texto está dizendo que eles não entenderam. Nós podemos supor o seguinte, irmãos: a coisa estava tão bombástica, tão difícil de entender, que eles não conseguiram raciocinar na hora. Possivelmente foi isso. Mas aí o texto se encerra dizendo o seguinte: o diabo entrou nele, e o versículo 30, ele já totalmente dominado por Satanás, possuído pelo diabo, podemos dizer. Versículo 30 diz: e tendo ele tomado o bocado, saiu logo. Possuído por Satanás, tomado pelo diabo, agente de Satanás, ele sai imediatamente para trair Jesus. E João encerra dizendo assim: e era já noite. Irmãos, alguns comentaristas têm destacado aqui um aspecto que eu acredito, eu creio que eles têm razão. João não está aqui só dizendo era noite, só para dizer qual era o momento do dia. Ele está dizendo era noite porque ele está querendo nos trazer uma ilustração do que está acontecendo com Judas. Judas estava até esse momento em comunhão, de aspas, né, com os discípulos, debaixo do ministério privado, privilegiado, daquele que é a luz do mundo, Jesus. Mas agora acaba isso. Agora ele resistindo, ele sai daquele cenáculo, ele sai daquela sala cheia de luz, não essa luz aqui, mas a luz de Cristo, o Verbo encarnado. Ele volta as costas para Jesus, para a luz, e ele adentra nas densas trevas da noite. É noite lá fora, mas é noite dentro de Judas. Judas não tem mais salvação. Judas não tem mais retorno. Judas está dominado pelo príncipe das trevas, Satanás. Judas está em profunda escuridão espiritual. É noite fora, é noite dentro. Trevas fora, trevas dentro. Apostasia completa, apostasia total. Não há mais retorno. Judas, o final dele vocês sabem. Ele se mata. O fim de Judas é terrível. Meus irmãos, quais as lições desse texto para nós hoje à noite? Eu gostaria de fazer 3 aplicações finais para nós estarmos daqui meditando. Primeiro, meus irmãos, o texto nos mostra que o Senhor é soberano até sobre os traidores, até sobre Satanás, que induz os traidores, que domina os traidores. Portanto, não fiquemos perturbados com as perseguições. Quando você acha o discurso de Paulo aos anciãos de Éfeso, Paulo diz assim lá em Atos: haverá perseguição externa, mas haverá lobos internamente. Paulo diz: vocês vão ser atacados por fora, mas vocês vão ser atacados por dentro. Irmãos, não nos perturbemos, porque aquele que é o Senhor da igreja, ele tem o controle sobre o diabo, que envia esses agentes dele, por fora e por dentro. Ele envia os falsos profetas, ele envia os Judas, que podem se envolver no rebanho, e ele cuida da sua igreja, protege o seu povo, não perderá nenhum dos que são seus. Então,
console-se. E isso deve nos levar à missão. Jesus diz no versículo 20, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Se nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é Senhor soberano, inclusive o diabo Ele tem um domínio sobre o diabo, Ele tem domínio sobre os traidores, não precisamos nos perturbar. O nosso trabalho, meus irmãos, sim, nós podemos ficar turbados com traições, com perseguições, isso é normal, mas não desanimar, não achar que está tudo perdido, porque a nossa missão não é nossa. Na medida que nós levamos o Evangelho, nós proclamamos o Evangelho, nós vivemos para Cristo, nós estamos levando a mensagem do Pai Celestial que enviou Jesus e de Jesus que nos enviou. Nós devemos estar tranquilos com relação a isso. Em segundo lugar, segunda lição, tomemos cuidado com a hipocrisia. Muito cuidado. Irmãos, o caso de Judas podemos fazer um estudo de caso, né? O Judas, ele é uma ilustração importantíssima com relação à hipocrisia. É possível ser um Judas que recebeu tanto da palavra de Deus, esteve com o próprio Jesus face a face, andou com ele, ouviu os seus ensinamentos, viu os seus milagres, viu Lázaro sair, depois de 4 dias morto, debaixo de uma ordem de Jesus, viu Jesus multiplicar pães e peixes, soube que Jesus andou por sobre as águas, teve conhecimento e foi testemunho ocular de todas essas coisas, que repreendeu demônios em nome dele, que pregou a palavra dele, mas era um hipócrita. Como isso é solene, como isso deve nos levar a dizer, cuidemos para não sermos enredados pela hipocrisia, que o nosso coração esteja firme em Jesus, que nós avaliemos se não há alguma coisa que amamos mais que Jesus e que faz com que toda a nossa religião e que toda a nossa vida aos domingos se torne hipocrisia. Em terceiro lugar, meus irmãos, ouçamos as advertências da palavra de Jesus. Jesus adverte a todos nós por esse caso de Judas. Jesus, quando deu pão a Judas, Jesus estava advertindo. Ouçamos as advertências da palavra de Deus. Ouçamos quando de repente vem a palavra e nos alerta, cuidado para não ser enredado pela hipocrisia, pelo amor às coisas deste mundo, esquecendo de Cristo, do Evangelho, das coisas realmente mais importantes. Cuidado com as tentações de Satanás. Resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Cuidado com a noite. Cuidado com as trevas. Judas saiu para a noite. Cuidado para que as trevas não estejam crescendo no seu coração, mas que ao contrário disso, a luz do Evangelho, a palavra de Deus, em você buscar e se humilhar e pedir graça, e se quebrantar diante do Senhor cada vez mais, que isso esteja crescendo na sua alma, no seu coração, não os princípios da morte, mas os princípios da vida, do Evangelho, estejam frutificando na sua alma. Cuidado, ouça as advertências do Senhor e afaste-se de tudo aquilo que for prejudicial à sua alma e ao seu coração. O Senhor nos abençoe, meus irmãos. O Senhor seja conosco. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça. Obrigado, Senhor, porque podemos hoje à noite, por sua grande misericórdia, sua grande graça, estudar esse texto tão solene, tão sério, e que a Tua palavra penetre em nós, que a Tua palavra nos fortaleça, a Tua palavra nos guarde, e nós possamos ficar firmes em Jesus, como pela Sua graça, só Sua graça, Senhor, nos ajude, nos fortaleça, nos santifique, para que nós sejamos como Pedro, como João, como Filipe, como Paulo, ó Deus, como Lucas, como no Antigo Testamento, como Abraão, como os teus servos, que amam o Senhor, que são, o Senhor chama aqui de bem-aventurados, e nos guarda da hipocrisia, nos guarda, Senhor,
de não ouvirmos as suas advertências. Que o teu nome seja louvado em nós e que nós possamos nos consolar no fato de que o Senhor é Deus, é o Senhor da igreja e que guarda a sua igreja e guarda nós, e que assim nós possamos prosseguir na missão, mesmo que existam Judas e perseguidores. Que o teu nome santo seja louvado cada vez mais na nossa vida, do Senhor Jesus Cristo. Assim oramos e agradecemos. Amém.